Você aí, que é do ramo industrial ou tem um projeto, pode até ser residencial, desde que tenha uma proporção legal e quer ter cuidado em um especialista, assista esse episódio que com certeza você vai aprender muito hoje. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui eu trago para vocês insights e histórias que com certeza vai te livrar de um grande problema caso você não contrate um especialista. E eu quero agradecer já aos meus patrocinadores, Colégio Prisma, uma escola maravilhosa, que inclusive minhas filhas estudam lá. Muito obrigado por patrocinar o Podcast. E também o pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados, que inclusive, meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado. Maicon, ele é especialista em eletrotécnica e automação industrial também. Cara, eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto, então eu quero explorar bastante sobre isso. Se apresente, quem que é o Maicon? Legal. Bom dia, Rick. Meu nome é Maicon Matias, eu sou da MM Eletrotécnica, Uhum, eu sou especialista em elétrica e automação industrial. Então, nós estamos aí atendendo já há 18 anos nesse segmento, né? legal. Atendendo indústrias de modo geral. Marco, por que mexer com a parte elétrica? O que te moveu aí para isso? De onde surgiu lá no comecinho a ideia de ir para esse caminho? Como que foi? Então, a manutenção industrial sempre teve muito presente na minha vida. Meu pai é um técnico de manutenção industrial. Hoje ele já é Uhum, aposentado. E trabalhava empregado em uma empresa, né? Mas ele tinha uma oficina em casa também, então ele fazia alguns trabalhos por fora, alguns bicos e tal. uhum, Então ele trazia algumas máquinas e equipamentos para fazer manutenção nessa oficina. E nós ajudávamos ele já desde muito cedo, sabe? legal. Então nós já crescemos aí nesse ambiente de indústria, de manutenção industrial, sabe? E eu sempre me interessei muito por essa área. Uhum. E aí eu comecei a estudar esse segmento, né, principalmente de elétrica, Já desde pequeno. já desde pequeno. Legal. Na verdade, a minha intenção, na verdade, era mecânica industrial. Porque meu Uhum, pai ele é mais da área de mecânica industrial, sabe? uhum, Então a minha intenção era fazer mecânica industrial, não tinha nenhum curso na época por aqui. uhum. Em 2007 abri um curso de eletrotécnica, curso de elétrica, mais voltado à elétrica. E aí eu não era bem o que eu queria. Eu falei, não, vou fazer esse curso de É elétrica, o que tem? é o que tem, porque se abrir um de elétrica, vai abrir um de mecânica. Aí Uhum. depois eu migro para mecânica. Mas quando eu comecei a fazer um curso de elétrica, eu me apaixonei por eletricidade. Hum, Eletricidade industrial. Eu falei, não, o que eu quero é isso aqui. entendi. Aí você se encontrou. Aí eu me encontrei. Eu falei, não, o que eu quero é elétrica industrial. Isso aqui para Legal, mim é fascinante. legal. E aí você já foi direto para a parte industrial ou ainda você começou na parte elétrica tradicional, que é o, vamos falar assim, que é o famoso eletricista que todo mundo faz? Como que é? Quando eu era adolescente, eu trabalhava de eletricista ajudando um tio meu. Ah, então você já tinha um. É, Entendi, já tinha um eu tinha um caminho tio que ali. era eletricista, né? Ele é residencial. Aham. E eu tinha, por volta de uns 15, 16 anos, eu era ajudante dele. Eu trabalhei ajudando ele com instalações elétricas residenciais. Uhum. Né? E aí depois eu mudei totalmente. Eu fui para uma serralheria. Trabalhei como serralheiro, metalúrgica, né, há algum tempo. E aí eu comecei a fazer um curso. Quando eu comecei a fazer eletrotécnica, eu trabalhava em uma metalúrgica, eu era Entendi, serralheiro. entendi. E quando a gente fala de industrial, muda muito a pegada do industrial pro tradicional nas casas, comercial, não sei qual que é o nome certo para falar isso, mas muda muito, porque eu sei que tem uma série de exigências, né? Você vai lidar com a indústria, tem que ter um conhecimento de É, outro patamar. Daí muda você entra com várias NRs, né, que você estava testando para mim um pouco antes. isso, muda totalmente. É outro segmento, na verdade, sabe? É Aham, outro universo. A elétrica residencial, ela é mais básica, sabe? certo. Então, na elétrica residencial, basicamente, você vai trabalhar com circuitos de iluminação e tomadas, né? Então, Uhum, é baixa tensão, é uma instalação mais simples, né? Quando você vai para o industrial, aí é uma instalação que precisa de um conhecimento técnico maior, né? Porque você está trabalhando com grandes cargas, tem que saber saber dimensionar. dimensionar, com equipamentos caros também, né? Então, assim, a elétrica industrial, ela exige um conhecimento técnico muito maior, né? Uhum, Porque dentro de uma indústria, você não vai ver só iluminação e tomada, pelo contrário. Principalmente, você vai trabalhar com acionamento de motores e máquinas industriais. Então, você precisa ter um conhecimento ali para dimensionar uma partida de um motor, por exemplo.
dimensionar o funcionamento desse equipamento, montar um painel aí para que esse equipamento funcione com proteções, né? Então, você tem que dimensionar proteções, como, por exemplo, proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga, sabe? Entendi. Então, é um outro universo. Entendi. E quando a gente vem trazer para o segmento mais industrial, qual que é os principais erros que os empresários cometem nesse segmento? Ao não contratar talvez um especialista e querer fazer com o serviço talvez não tão especializado. Vamos falar um pouquinho desse paralelo aí, porque tem pessoas que contratam especialista e tem pessoas que contratam mais barato. É, E não tem como a conta fechar, porque o especialista tem uma série de cursos, uma série de normas, requisitos e tudo mais. Como que é, que é os principais riscos que esse industrial está cometendo aí? o principal erro do industrial é ele contratar pelo preço, Uhum. né? Porque um técnico de manutenção industrial, um técnico em elétrica industrial, para ele estar dentro de uma indústria, ele precisa de algumas certificações, de algumas qualificações. Por exemplo, ele tem que estar com um NR10 em dia. Uhum. NR10 é uma norma regulamentadora, né, do Ministério do Trabalho, que visa ali segurança em serviços com eletricidade. Certo. Porque o ambiente industrial ele é muito perigoso. Então, ele precisa de profissionais capacitados para estar operando ali dentro, sabe? Uhum. Na elétrica residencial, isso não é cobrado, assim, sabe? A não ser que sejam grandes construtoras, né? Mas na maioria das vezes, não. Então, um eletricista industrial ele tem que ter um conhecimento técnico maior em eletricidade, né? Porque ele está exposto a riscos maiores. Enquanto numa elétrica residencial o pessoal está trabalhando com 110, né, ou 127 e 220, dentro de uma indústria está trabalhando com 380 volts, 440, 660, 13.800 volts. Nossa, 13.800. 13.800 volts. Em alguns casos, até tensões maiores. Entendi. Tem indústrias aí que é alimentado a parte primária, a média tensão, em 34.500 volts, em Entendi. cubículos, né, em subestações e tal, internas dentro de uma indústria. Entendi. Então, um eletricista industrial ele está exposto a esses riscos. Então, ele precisa de um conhecimento técnico maior, né, para que ele possa desenvolver um trabalho sem riscos de acidentes e sem causar também prejuízo às indústrias, né? Né, normalmente o cara que não dimensiona direito vai queimar o equipamento, a máquina vai cair, a chave vai desligar. E Exatamente. a hora da indústria é muito cara. Muito cara, muito cara. Então, uma indústria parada é um prejuízo absurdo. Eu atendo indústrias aí que um dia parado dá um prejuízo para o empresário aí de mais de 100 mil reais. É. Quando você entrou para esse segmento, que você começou a ir para o lado da indústria, quais foram os principais desafios que você encontrou ali? Porque é um nicho mais fechado, é um nicho menor até, né? Se tratando da nossa cidade, Umuarama, Cruzeiro, tem boas indústrias, mas não é uma cidade industrial, é uma cidade mais comercial. Sim. Como que foi para você ali desbravar esse mercado? Você já tinha uma rede de contato, networking, foi boca a boca ou começou batendo porta a porta? Como que foi para você se inserir no mercado? Então, começou mais, assim, boca a boca mesmo, né? Eu trabalhava, quando eu fiz o curso de eletrotécnica, eu trabalhei na usina Santa Terezinha, de Itapejara. Entendi. Eu fiquei ali por 5 anos. Né? Eu trabalhei ali com automação industrial, um setor chamado Já instrumentação. tinha? Já tinha. Caramba, a automação já é daquela época. Eu entrei lá em 2007. E a usina Santa Terezinha, a parte de automação deles é muito evoluída. Uhum. Né? Altamente moderna ali, sabe? Então, eu trabalhei entrei em 2007 lá, Uhum. né? E nesse setor de instrumentação industrial, que a instrumentação industrial é um segmento da automação. Certo. Então, eu trabalhei ali por 5 anos. E ali eu fiz vários treinamentos, vários cursos, né? Foi uma escola para mim. Eu saio de lá e entro no frigorífico Astra, em Certo. Cruzeiro do Oeste, que é uma empresa também de grande Grande pra porte, né? caramba. Super uma legal. referência, né, da nossa região, né? Junião. Junião, ali o pessoal, gente boa. É uma empresa fantástica também, sabe? Eu trabalhei ali por 1 ano, mas eu já atendi algumas indústrias também menores, né? Fazendo reparos e manutenções, fazendo alguns bicos, né? Que a gente chama, né? Legal. E aí até que começou que eu já estava tendo alguns clientes que já dava para tentar trabalhar por mim, por conta, sabe? Aí eu decidi, então, atender algumas empresas por conta. Uhum. Eu comecei a atender
Estofados Requinte, que é uma empresa do Conheço. Cruzeiro também, do Acácio. O Rafa Montanini. Isso, o Rafa Montanini. É. Pessoal, gente boa pra caramba. E comecei atendendo eles ali em outras empresas. Então, aí, eu comecei a ser conhecido, Entendi. né? Eu comecei a ser conhecido e tal. E aí, eu comecei atendendo outras indústrias. E esse é um ramo que o telefone toca qualquer hora? Qualquer hora. Madrugada, 1 hora, porque a indústria roda 24 horas e o problema acontece na hora que você menos espera, né? Um eletricista industrial, ou qualquer técnico industrial, ele tem que entender o seguinte: quando ele está disposto a atender indústrias, ele tem que entender que indústrias, na maioria das vezes, rodam 3 turnos. Tem indústrias que rodam 24 horas. Eu atendo empresas que rodam 24 horas. Uhum. Então, se você faz manutenção industrial, você tem que entender que o equipamento não tem hora para dar problema. Uhum. Ele pode dar problema 3 horas da manhã. Daí o pessoal vai te ligar. Então, você tem que ter Tem que estar essa pronto. disponibilidade, tem que estar pronto. Então, muitas vezes, o pessoal me liga, E tem que ir correndo, né, cara? tem que ir correndo, cara. Porque o tempo parado, né? A máquina parada é prejuízo. Prejuízo absurdo, né? Então, já aconteceu, cara, o pessoal me ligar 2 horas da manhã e eu passo a madrugada toda lá, cara, trabalhando e, entendeu? E muitas vezes conserta em loco mesmo. E, na maioria das vezes. Tem que consertar no local. No local. Então, o pessoal me liga, fala, cara, deu problema aqui, tô parado. Então, a gente vai resolver. Ou domingo, né, também, que no industrial tem muito disso, né? Então, às vezes, você precisa fazer uma manutenção em um equipamento. Ou em um Escolhe a data que tá setor. parado, né? Então, a produção é sempre uma prioridade. A produção é prioridade. Um técnico de manutenção tem que entender isso. Uhum. Então, eu preciso fazer manutenção nesse equipamento. Qual é o melhor horário para a empresa? O horário que a produção parar. Porque essa manutenção leva um tempo, demanda um tempo, e essa manutenção não pode prejudicar a produtividade da empresa. Uhum. Então, é possível você mexer nesse equipamento domingo, 8 horas da noite. Você vai para lá domingo, 8 horas da noite. Entendi. Minha produção para 10 da noite. Você tem que pegar das 10 e fazer na madrugada. Entendi. Você tem que ter essa disposição. Tá? Quem está pronto para isso? Entendi. Quando a gente traz para o lado da automação, hoje, você vê que tem muitas indústrias que ainda não estão olhando para esse lado? Muitas indústrias. Porque, pô, você começou lá em 2007, você já tem um know-how muito grande com a automação. E eu vejo que tem muitas coisas que são arcaicas ainda, né? Que as pessoas ainda perdem muito tempo. A gente vendo como que tá a evolução da tecnologia, a IA, as coisas fluindo mais, que o empresário poderia otimizar mais time, otimizar tempo, recurso humano e investir mais em máquinas. Nesse ponto que você entra? Nesse ponto a gente entra. A gente entra com a parte de automação industrial, automação de processos, né? Isso vai facilitar muito, né, para a empresa, né, em questão de produção, em produtividade, né? Para escalar. Para escalar. Então, a gente encontra também empresas que não investem em automação, em acionamentos, né, corretos ali. Às vezes a empresa está pagando multas caríssimas ali para concessionária, né? Falando aqui a nível do Paraná, né? A Copel. Mas é a nível nacional, né? Então, hoje a Agência Nacional de Energia Tem uma questão de uns horários aí, né? Tem. Depois eu quero que você explique um pouco mais, mas pode continuar. Tem horário de ponta, horário de fora de ponta. Então, o pessoal já me falou isso daí. Nossa, tem horário que a conta fica um absurdo. Eu nunca entendi isso. Mas por que a conta fica cara depois de tal hora? Isso aí é o seguinte, uma indústria, Grupo A, né? A indústria Grupo A é uma indústria, né, que ela tem um padrão de energia ali, um padrão Copel, acima de 200 amperes. Certo. Ele já é alimentado em média tensão. Então, 200 amperes é o limite da baixa tensão, do grupo B. Né? Então, assim, comércios, até pequenos mercados e tal, vai ter ali 200 amperes. Esse cliente é grupo B. Então, não precisa se preocupar com isso. Mas quando já é uma indústria um pouco maior, grupo A, então ele vai ter um transformador. Como que a gente vai identificar? Como que um empresário vai identificar se eu sou grupo A ou não? Se ele tem um transformador de energia dentro da propriedade dele, e a Copel alimenta a empresa dele em média tensão, e é o transformador particular desse cliente que rebaixa essa tensão para 220 volts ou para 380 volts, esse é o cliente grupo A. Certo? Então, o cliente grupo A, ele tem algumas peculiaridades, algumas particularidades. Né? Então, se ele for trabalhar das 6 às 9, é mais caro. Porque esse é o horário de ponta, ou horário de pico.
né? Esse horário é o horário que, a nível de O pessoal Brasil, tá tomando o pessoal está banho, tomando ligando a banho. luz, Exatamente. Então, os postes acendem. exatamente. Então, Entendi. as indústrias, para rodar esse horário, fica mais caro. Né? Às vezes, 5 vezes mais caro. Então, 5 vezes? às vezes Caramba, 5 vezes cara. mais caro. Entendi. Então, o empresário ele tem que entender isso. Ele tem que ter um técnico ali que oriente ele acerca dessas questões. Porque, às vezes, ele vai produzir nesse horário e acaba, A surpresa vem. a surpresa vem. Ele não entende como que a conta de luz é tão alta. E sim. Então, aí, no caso, algumas empresas, elas têm geradores. Quando ele precisa rodar, quando a demanda dele é muito grande, ele precisa rodar nesse horário, então, ele tem um gerador de energia. E no horário de ponta, ele vai aciona. trabalhar pelo gerador, Que é mais barato. que é mais barato. Né? Então, é uma opção. Né? Uma outra opção também para esse empresário é ele entrar no mercado livre de energia. Eu sou consultor de energia livre também. Que legal. Consultor de Dessas energia livre. usinas, tudo. Isso. Então, quando um cliente ele migra para o mercado livre de energia, então, no horário de ponta e o horário fora ponta vai ter o mesmo valor. Então, isso aí é muito interessante. Além dele reduzir muito. Entendi. Então vamos supor assim, o empresário tá assistindo esse podcast agora, pô, preciso de uma consultoria para ver se é possível minha energia baixar. Ele pode te ligar. Pode me ligar. Ô, Marco, vem aqui, Pode me ligar. faz uma consultoria aqui na minha empresa, vamos ver se é possível eu reduzir minha energia. Isso. É aí que você entra também. Eu entro também. O mercado livre de energia, hoje um cliente ele pode ter uma economia de até 40%. E o melhor de tudo, investimento zero. Só fazer a troca. É só fazer a troca. É só migrar para o mercado livre de energia. Entendi. Ele já vai ter uma economia maior, né? E ele não vai ter que pagar horário de ponta, um valor diferente, né? Uhum. Então, fica mais barato a energia dele e a produção dele vai ter uma margem maior também, melhor, né? Entendi. Então tá aí a explicação. Eu nunca tinha entendido, que eu já vi vários industriais me falar assim, cara, não, empresa de tal hora lá, cara, a conta é um absurdo. Absurdo. Mas agora eu entendi, 5 vezes mais 5 vezes mais. é um absurdo mesmo. Sabe outra questão também que é um grande problema dentro das indústrias, e se essa indústria não tem um técnico ali capacitado, que conheça, né, de acionamentos, ele também vai pagar muito caro. Os clientes do grupo A, ele tem uma demanda contratada. Certo. Além dele pagar o consumo de energia, que todos nós pagamos, né, isso é muito comum, né, mas ele também paga um contrato de demanda. Então, ele paga um valor X por uma quantidade de energia que a Copel tem que entregar para ele. Entendi. Certo? Então não é só quilowatt-hora. Não. Já é um negócio, isso aqui é o mínimo que você tem que consumir. Se não E consumir, eu consumir, paga igual. paga igual. Então, Entendi. por exemplo, o cara tem ali um contrato de demanda ali de 300 kW. Certo. Ou 150 kW. Tá, vamos dar um valor, um chute ali. Vamos pensar que de demanda ele paga por mês R$3.000. Certo. Não importa se a indústria ficar parada ali 30 dias. Vai Vamos pensar. Vou dar férias coletivas para o pessoal, 30 dias, a empresa vai ficar parada. Ele vai pagar esse valor de demanda, certo? Então, não teve consumo, mas demanda ele também vai pagar. Isso não tem como mudar, Uhum. tá? Mas qual que é uma questão muito importante também dentro de uma indústria? Partidas de motores. Porque às vezes a empresa tem um motor de grande porte, um motor aí de 50 Até ele começar a girar pesado, né? exatamente. Motor de 50 CV, 30 CV, motores maiores ali que 7,5 CV. Uhum. Esses motores, eles não podem partir no que a gente chama de partida direta, que é o motor ligar diretamente na rede ali por contatores. É uma partida direta. O motor, ele em média na partida, ele tem uma corrente de partida 8 vezes maior que a corrente de trabalho. Entende? Isso que a gente chama de IP por I, né? Que é a relação de corrente de partida e corrente de trabalho. Corrente é popularmente conhecido como amperagem. Uhum. Então, vamos pensar, esse motor trabalha com 10 amperes. Certo. Na partida desse motor, ele vai a 80 amperes. Caramba, dá uma sobrecarga E nervosa. quando a gente fala de motores aí de grande porte, de 50 CV, de 100 CV, que a gente tem indústria que a gente atende, tem motores de 200 CV. Então, você imagina um motor de 30 CV em 220 ali. Vai trabalhar com mais ou menos uns 80 amperes. Na partida, esse motor estoura o limite de demanda que você tem contratado da Copel. E aí você paga uma multa. Porque
você paga uma multa por ultrapassagem de demanda. Entendi. Ou seja, na partida desse motor, Já consumiu? ele ultrapassou o limite de demanda contratado que você tem. E você vai Entendi. pagar uma multa por isso. Entendi. Então, nós também conhecemos disso, né? Aí tem todo esse planejamento para não ter essa multa. E isso para você ver, ter tipos de partidas de motores visando ali uma redução desse pico de partida. Né? Em valores ali bem menores para não estourar a sua demanda, para você não pagar multa. Entendi. Então, essa é uma área que a gente trabalha também. Entendi. E é muito comum acontecer. É muito comum acontecer. Muito comum acontecer. Os caras fazem, instala, não avisa nada, o empresário não sabe, liga a máquina e pau. E não sabe que tá pagando a conta mais alta. Ou às vezes, dentro de uma indústria, você tem uma planta aí com motores grandes, né? Às vezes, 2 motores acionam ao mesmo tempo. E a soma Sai, da corrente puxa de partida de uma dos vez. 2 motores pode ultrapassar a demanda. Entendi. Então, a gente consegue trabalhar com Fazer um cronograma, né? isso, com tipo de liga essa, acionamento, depois aquela. intertravamentos, para o motor só partir depois que o outro terminar a rampa de partida. A gente consegue fazer isso. Entendi. Isso tudo vai reduzir os custos aí que um empresário tem. Eu tenho clientes que, antes da gente começar um trabalho para ele ali de melhorias, né, na questão elétrica dele, dentro da indústria, pagava R$5.000 de multa por demanda, né, por ultrapassar a demanda. Uma outra questão também do grupo A das indústrias é correção de fator de potência, né, que entra no que a gente chama de qualidade de energia. Nós somos especialistas nisso também. Legal. O que é isso, cara? Até numa reunião do BNI, eu até falei sobre, na apresentação do BNI, eu até falei um pouco sobre correção de fator de potência. Que isso também é uma questão que, às vezes, um empresário está pagando muito caro na sua fatura de energia, sem saber o motivo. Né? Então, quando você está dentro de uma indústria, você tem que corrigir o fator de potência. O que é isso? Há uma relação entre a energia elétrica que a Copel te entrega, Uhum. a energia que virou o trabalho útil, certo? E a energia que está sendo desperdiçada, né, que a gente chama de energia reativa. Então, existe ali uma potência ativa, né, ou potência efetiva, que é o que vira trabalho, Uhum. certo? O que usou? O que usou, o que virou trabalho útil. Né? Por exemplo, um motor transforma energia elétrica em energia mecânica. Uhum. Mas ele não consegue transformar 100% da energia elétrica em energia mecânica. Parte dessa energia ela se perde. Então, o motor ele tem rendimento ali, em média, de 85%. Uhum. Quer dizer, 15% é perda. Sabe? Então, às vezes, o motor tem um fator de potência de 0,85. Ou seja, 15% da energia que chega nesse motor ela é desperdiçada. Mas há uma lei no Brasil, desde a década de 90, que você só pode desperdiçar 8% da energia que é entregue para você, para sua indústria. Isso a gente chama de fator de potência, a relação da potência que virou trabalho, da potência que está sendo desperdiçada e da potência que a Copel está te entregando. Então, É para diminuir o desperdício? É, para diminuir o desperdício. Então, a energia reativa é uma energia que ela não é útil, né? No geral, ela não é útil, mas ela está ocupando espaço na sua planta e você está pagando por ela, pagando muito caro. Entendi. Entende? Então, tem clientes aí que estão pagando R$6.000 de multa por excedente reativo, ou seja, ele está desperdiçando mais do que ele poderia. Nem sabe. E nem sabe. Então, ele precisa ter um fator de potência de, no mínimo, 0,92. Isso quer dizer, 92% da energia que a Copel está me entregando Tem que usar. está virando trabalho útil. Uhum. E quando isso não acontece, quando o fator de potência é menor que 0,92, o cliente, então, começa a pagar multa. Se nós trabalhamos com correção de fator de potência, nós identificamos isso. Então, por exemplo, esses supermercados que tem câmara fria, esse monte de coisa aí também é um bom cliente. Claro que é um bom cliente. Se ele for o grupo A... Consumiu bastante energia, já tem que ter um ponto de atenção. Já tem que ter um ponto de atenção. É um cliente grupo A, atendido em média atenção, precisa ter uma atenção. Porque você pode estar pagando excedentes reativos, né, que são multas altíssimas. Uhum. E além de você pagar essa multa, essa energia reativa, ela diminui a vida útil dos seus equipamentos. Ela causa um prejuízo também na sua instalação. Então não é só o prejuízo momentâneo, multa, não. Não. Além de você ter um prejuízo de multa, você vai ter uma sobrecarga nos seus equipamentos, no seu sistema elétrico ali, e, consequentemente, também a diminuição da vida útil dos seus equipamentos. Entendi. Cara, duvido que os eletricistas
que não são especializados nisso sabem disso. Não sabe. Os caras Não só sabe. sabem dimensionar ali, malemar e... A elétrica residencial mesmo, ela é mais simples, né? Então, ela não envolve nada disso, né? Mas no industrial, um técnico industrial ali de automação, de elétrica, ele precisa ter esse conhecimento, porque ele vai ajudar em muito, né? Legal. O empresário. Né? Mas quais são os principais feedbacks que você já escutou, assim, que você sentiu muito gratificante por exercer a profissão? Cara, ó, quando eu atendo uma empresa já há mais de 10 anos, e quando eu comecei a atender esse pessoal, eles estavam pagando ali mais de 5 mil reais de multa para a Copel. Mais de 5 mil reais. Só de multa? Só de multa. Sem falar da parte elétrica ali, que era bem precária, sabe? Então, nós entramos com um trabalho de otimização ali da planta dele, sabe? Corrigindo fator de potência, dimensionando partidas de motores e tal. Cara, e ele parou de pagar essa multa. Então, hoje ele não paga nada de multa. A conta de energia dele reduziu muito, né? Hoje ele tem uma planta maior, Devido tem ao útil dos motores equipamentos. maiores, cara, e ele não tem problemas elétricos. Então a empresa roda redondinho, trabalha igual um relógio. Então a vida útil do equipamento aumentou? Aumentou Reduziu a conta de energia, parou de pagar multa, e aumentou a produtividade. aumentou a produtividade, parou de dar problema na parte elétrica. Isso é. Então seu trabalho se paga e dá lucro. Se paga e dá lucro. Então, para mim, isso é satisfatório. Uhum. Quando eu resolvo um problema de um cliente, né? Que ele está tendo uma dor ali, né? Está pagando muito alto ali, muito caro para estar produzindo, porque tem multas envolvidas, né? Uhum. Então, quando a gente vai e resolve isso, para nós é maravilhoso, cara. E quais são os principais desafios do seu mercado, assim? O que é o mais desafiador para você, como um profissional dessa área? Cara, o mais desafiador eu gosto de desafio. Uhum. Sou um cara que eu vou para cima, sabe? Uhum. Então, assim, eu não vejo, assim, muitos desafios, assim, muitas dificuldades, assim, no sentido de exercer a profissão, sabe? Não na parte de execução. Não na parte de execução. Eu acho que hoje um grande desafio é mão de obra. Para escalar a empresa. Mão de obra. Eu acho que hoje eu acho que é a dificuldade geral, né? Então, hoje, quando você trabalha com elétrica industrial, você precisa de um pessoal mais técnico. Você precisa de uma mão de obra qualificada, né? Então, isso está muito difícil no mercado. Está muito difícil. Então, até porque quando um jovem, aí, uma pessoa vai trabalhar com elétrica industrial, ele precisa estudar. Ele precisa fazer cursos, ele precisa se aprimorar. Tem que entender de verdade. Tem que entender de verdade, tem que se dedicar de verdade. E, ultimamente, é muito difícil encontrar pessoas que estão interessadas nisso, sabe? Então, hoje, eu acho que o grande desafio hoje, para mim, né, é mão de obra. Entendi. Mão de obra. E como que é o nível de consciência dos empresários, assim, que você sabe que tem na cidade? Não na cidade, na região, enfim. Vamos falar do contexto mais amplo. O pessoal tem essa consciência de tudo isso que você me falou aqui no podcast? Que pode estar pagando multa, que pode estar desperdiçando energia, que os equipamentos estão vida útil mais baixa, estão perdendo hora indústria ali, parado. Não, na maioria das vezes, cara, alguns empresários estão rodando, está tudo funcionando. Então, aparentemente, está tudo bem. Entende? E não está. Ele está deixando dinheiro na mesa. Entendi. Certo? Ele poderia estar fazendo uma consultoria, verificando como está a sua fatura de energia, se ele está pagando multa, se ele não está pagando multa. Ele precisava ter esse interesse, né? Uhum. Porque, às vezes, está rodando, está funcionando, e muitas vezes a parte elétrica ela é negligenciada. Muitas vezes só lembram de um eletricista quando dá um problema. Quando o problema já aconteceu, né? Então, nós trabalhamos aí de uma forma... Mais preventivo. Preventivo também, manutenção preventiva, manutenções que visa aí o bom funcionamento da indústria. Entendi. Né? Então, a gente consegue ver se o equipamento está trabalhando com sobrecarga, se o equipamento está mal dimensionado, se o equipamento está com sobredimensionamentos, né? Às vezes cabos... Às vezes um empresário ele contrata um eletricista que não é um técnico. E às vezes a mão de obra é mais barata. Uhum. Mas por não haver um conhecimento técnico ali de dimensionar partidas de motores, dimensionar todo o acionamento de uma máquina ou de um equipamento, esse empresário às vezes paga muito mais caro em material elétrico, porque foi mal dimensionado, né?
Às vezes um eletricista trabalha aí meio no chute, no achômetro. Até tem um caso, você me contou um pouco antes de começar a gravar. Conta esse caso aí, não precisa citar nomes nem nada, mas... Eu atendi uma indústria e eu passei um orçamento para ele, ele comprou algumas máquinas, né? E ele ia instalar essas máquinas novas, mas ia também reposicionar as outras máquinas que ele já tinha. Então, ele ia mudar ali o layout da planta dele ali, a posição das máquinas e tal. E eu passei um valor para ele. Mas eu analisei, né, todas as máquinas que ele tinha ali, a potência de cada motor, o tipo de partida de cada motor, e as alimentações, né, e os cabos, né. E aí eu passei o orçamento. Daí ele falou assim para mim, eu lembro, ele falou assim, cara, não tá caro? E eu falei assim, não, cara, não tá caro. O valor é esse, né? É o valor que tá dentro, né? Uhum. Só que você vai pagar só o que você tem que pagar. Você vai gastar só o que você precisa gastar. Ele falou, mas por que você tá falando isso? Eu falei, porque, olha, eu não sei quem montou para você antigamente, né, no outro serviço que você fez quando você instalou essas máquinas. Mas você tem cabos superdimensionados aqui. Né? Então, tem equipamento aqui que você poderia alimentar com cabo 2,5 milímetros, está alimentado com cabo PP de 16 milímetros. Nossa. Cara, é muito caro o cabo com 16. Você entendeu? Porque era uma máquina muito grande, você olhava assim, parece um armário, um secador industrial, sabe? Então, uma máquina grande. Né? Você olha assim, a máquina e fala, nossa, a máquina é enorme, né? O motor deve ser... Vai chupar energia até. Isso, o motor deve ser absurdo de grande, né? E, na verdade, não. Esse motor, ele trabalhava com motor redutor, então o motor era um motor pequeno, um motor de 5 CV. Mas era uma máquina grande, entrava vapor, né? Porque era um secador e tal. A máquina é robusta, mas o motor não. A máquina é robusta, mas o motor não. Então, às vezes, o eletricista olhou o tamanho da máquina e falou, nossa, você deve gastar uma energia absurda, né? Para não errar, já pega o 16. Tem um cabo 10 milímetros. E às vezes ele viu um de 16 lá, no almoxarifado, e falou, é esse mesmo, né? Entende? E era um motor, que, ó, um motor de 5 CV, numa planta aí de 380 volts, ele trabalha com 8 amperes. 8 amperes. Um cabo 2,5 suporta 21 amperes. Nossa. Então, um cabo 2,5 ia atender a alimentação dessa máquina com folga. Entende? E foi colocado um cabo 16 milímetros. Então, o que acontece? Por isso que eu falei para ele, você vai gastar só o que você precisa gastar. Porque tudo vai ser dimensionado. Disjuntores, contatores, cabos, enfim. Outro erro grande é o tal do disjuntor errado, né? Disjuntor errado. Porque daí queima a máquina, porque ela não desarma... Exatamente. E a gente encontra muito disso aí. Aplicações erradas. E quando a gente trata de indústria, assim, esse processo consultivo que você faz, consegue identificar de forma ágil? É rápido até? É um trabalho que você consegue desenvolver meio rápido para identificar o problema e falar para o empresário, ó, tem vários pontos a ser feito aqui, mudanças e tudo mais, que vai trazer uma economia que automaticamente seu trabalho eu vejo que ele se paga. É um trabalho que você viabiliza para o empresário. Totalmente. Consegue identificar rápido. Então, assim, ó, a gente consegue, trabalhando ali com qualidade de energia. Pela fatura de energia do cliente, a gente já consegue ver. O que é uma fatura viável para já começar a acender o sinal de alerta? Para falar, cara, preciso falar com o Maicon. É um cliente aí, tá pagando mais de 10 mil reais de energia por mês. Uhum. Né? Com certeza ele já é um grupo A. Uhum. Então, ele pode entrar em contato comigo, me mandar essa fatura até pelo WhatsApp. Eu consigo analisar a fatura dele, ver se ele está pagando multa. Ali já dá para ver tudo. Consigo ver tudo. E eu já consigo verificar. Se ele paga multa por excedente reativo, e aqui é baixo fator de potência. Se ele paga multa por ultrapassagem de demanda, consigo verificar isso. Às vezes ele tem um contrato de demanda muito alto, e está pagando caro por isso, e às vezes ele não precisa de tanta demanda contratada. A gente consegue reduzir isso. Isso também reduz custo. A partir da fatura, a gente já consegue verificar isso aí. Em eficiência energética ali, qualidade de energia. Em campo, a gente consegue verificar, a partir de painéis elétricos, os tipos de acionamentos. A gente consegue verificar os componentes de um painel, se estão bem dimensionados. A gente encontra muito painéis de acionamento de motores que tem relés de sobrecarga. O relé de sobrecarga, ele vai proteger o motor. Então, o motor trabalha ali com a corrente, né, com a amperagem, né, que é popularmente conhecida, né, que é a corrente de trabalho. É o que a gente chama de corrente nominal.
que é isso? É a corrente elétrica do motor em condições normais, certo? Então, você tem relés de sobrecarga que eles são ajustados a partir da corrente nominal do motor para que o motor opere, né, com segurança. Se ocorrer uma sobrecarga, um rolamento travou, ou o produto ali dentro da máquina, houve ali um excesso de carga nesse motor, ele vai desarmar. Vai só o relézinho que... O relé desarma. E depois ele arma de novo. Entende? Ele vai entrar em proteção. Muitas vezes os motores queimam porque o relé de sobrecarga foi mal dimensionado. E a gente encontra muito disso. Entendi. Encontra muito disso. Então, às vezes, uma empresa está tendo muita queima de motores. Né? Eu escuto isso direto. Falo, cara, mas esse motor, já é a terceira vez que esse motor queima. Eu mandei rebobinar esse motor, não tem 3 meses, já queimou de novo. O que está acontecendo? Às vezes uma pecinha tão simples. Às vezes não tem uma proteção contra a sobrecarga. Às vezes o motor foi subdimensionado. Às vezes o cara está usando um motor de 3 CV num equipamento que teria que ser motor de 5. Então, não houve um dimensionamento correto ali na aplicação dessa máquina, sabe? E, às vezes, houve um erro de dimensionamento na partida do motor. Entendi. Então, a gente consegue também identificar isso. E quando o empresário vai fazer uma ampliação da sua indústria, né, do seu pátio industrial ali, isso também mexe com todo o esquema de carga da indústria, né, de energia. Isso também você pode entrar para ajudar a dimensionar. Ajuda Para também. fazer um planejamento já de como que pode funcionar melhor. Sim, sim. Porque é muito comum a gente ver pessoas só ir emendando, né? Vai emendando, sem estudo nenhum, sem planejamento nenhum. É aquele empresário que só executa e vai fazendo. E vai dar problema lá na frente. E aí, esse que é o grande problema, Henrique, porque às vezes ele vai ter um problema porque foi mal dimensionado. Então, motores vão queimar, contatores, relés, enfim, inversores de frequência vão queimar, né, porque foi mal dimensionado. Isso já é um prejuízo, porque esses equipamentos não são baratos. Mais caro que isso é a fábrica ficar parada, a produção parar por uma falha elétrica. Isso é caríssimo, né? Então, quando ele não tem esses problemas, às vezes ele tem um problema de um superdimensionamento que fez com que ele investisse muito mais do que ele deveria investir. E às vezes, se ele não tem um profissional qualificado ali, às vezes ele vai fazendo no achômetro. Entendi. Aí eu acho que um cabo 25 milímetros atende. Eu acho que um disjuntor de vai pelo 50 excesso atende. de segurança, mas daí Excesso de segurança, é onde os problemas vêm. Vai levar o custo. Quando a gente fala em novos setores, em ampliações, nós trabalhamos também com montagens elétricas. Então, o cliente vai montar um depósito novo, vai montar uma outra linha de produção. Cara, a gente trabalha com montagens de painéis, né? Então, trabalho com montagens de painéis. Nós trabalhamos com montagens de eletrocalhas, de leitos. Toda a parte de infraestrutura elétrica industrial nós fazemos. Entendi. Toda a parte de montagem nós fazemos. Montagens de painéis, montagem de eletrocalhas, aterramento, SPDA. Né? SPDA é o para-raio, é um sistema de proteção contra a descarga atmosférica. Nós trabalhamos com isso também. Cara, aqui só de aterramento que eu fiz aqui por causa dos equipamentos, muito computador, muita máquina, tudo. E eu vejo que é raro as empresas que fazem isso. É raro. Porque onera, né? É um custo a mais, você tem que investir. Só que aqui a gente nunca teve nenhuma máquina queimada por raio com problema. Nunca, nenhuma. Então, 16 anos de empresa, nunca, nenhum. E aqui, cara, servidor, é muito equipamento. Então a gente teve esse cuidado. Se não tem umas 12 barras aterradas aí. Então, isso é importante. Você tem um aterramento bem feito, você tem ali DPS, né, que são dispositivos de proteção contra surtos elétricos. Isso é importantíssimo também ter em uma planta, né? Então, é comum ter surto elétrico? É comum. É como um surto. O que é um surto? Imagina que cai um raio em uma rede elétrica. Esse raio ele vai percorrer toda essa linha, todo esse trecho, né, até essa energia dissipar. Entendi. Entende? E ele vai dando Isso descarga. É muito rápido. Ele vai queimando equipamentos em todas as residências ali daquela localidade. Isso é um surto. Então, a gente tem DPS que fazem a proteção contra esses surtos elétricos aí. Entendi. Ô, Maico, trazendo agora para nível de conforto. Eu tenho muitos diretores de escola aqui que nos assistem, podcast, inclusive. Tem lá várias salas com várias máquinas de ar-condicionado e tudo mais.
E a gente sabe que a gente vive numa cidade quente, agora no verão é muito calor, tudo mais. Você falou que trabalha com a parte de automação, isso também se encaixa? Às vezes a escola fala, poxa, eu queria que a escola fosse mais funcional, mais inteligente, Consegue. para ela trabalhar sozinha, por exemplo. Pô, chegou a tal temperatura, aciona o ar. Consegue. Como que funciona essa questão da automação? O que é possível ser feito? Traga alguns exemplos aí. Dá para ser feito. Né? Dá para fazer um controle automático aí em climatização que vai funcionar automaticamente, né? De acordo com a temperatura, né, do ambiente. Ou você pode trabalhar isso até pelo celular. Né? Então, até pelo celular você pode hoje fazer com que um sistema opere automaticamente, né? Uhum. Em N segmentos. Tudo de automação é possível. Tudo de automação é possível. Casas também, né? A gente trabalha também com casas inteligentes, com elétrica e tudo por celular, por Alexa, por comando de voz. A gente também faz esse tipo de serviço. E hoje é possível automatizar praticamente tudo. Automatiza tudo. Diminuir a luz, isso é bem legal, né? Tudo. Alexa, acende a lâmpada da garagem. Alexa, abre o portão. Ou fecha a cortina. Ou liga a banheira de hidromassagem. Tudo isso é possível. Então, ou seja, precisou de solução de automação e elétrica. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Você falando em escola, só pegar um gancho, eu sou professor de eletricidade também. Eu lecionei já pelo Senai, em 2015, 2014, ali eu trabalhei pelo Senai já. Já dei aula em outras escolas também, então sou professor de eletricidade também. Legal. E assim, quando a gente traz isso para a realidade, quantos por cento das empresas você acredita que pode estar no risco aí de estar pagando conta a mais, ou poderia estar reduzindo conta? Cara, é muito alto a quantidade de empresas aí que estão pagando multa. E na maioria das vezes, sem saber. Cara, nem lê a fatura. Não... Porque a fatura de energia de um cliente grupo A, ela é muito complexa. Quando você pega uma fatura da nossa residência, da nossa casa, você vai ter ali energia elétrica TE, né, que é uma tarifa de energia. Bandeira vermelha. Vai ter ali o uso do sistema, bandeira vermelha e iluminação pública. E é isso. Uma fatura de um grupo A, de uma indústria, ela vai ter muitas outras informações ali. Então, entende? cada um tem o seu custo ali. Entende? Então, assim... E a multa não chega avisando que é multa. Só tá ali na fatura. Não chega avisando que é multa. E são termos técnicos que vêm na fatura. Às vezes o cara tá pagando todo mês e já tá achando que é até normal. Você pegar assim, ó, igual aqui nós tivemos um bate-papo aqui sobre energia reativa, né? Fator de potência e tal. Se uma pessoa leiga, ela pega na sua fatura e vê ali excedente reativo, ele já não vai saber o que é. Né? Na maioria das vezes ele não vai saber o que é. Mas ele está pagando um valor alto por isso. Por esse excedente reativo. Mas na fatura não vem escrito assim. Vem abreviado. Vem excede reate. Pronto. Então, é excedente reativo abreviado. Então, o cara olha ali e fala, mas o que é isso? Ele nem sabe o que é aquilo lá, mas às vezes está pagando R$2.000 por mês, todo mês. R$3.000. Eu estou com o orçamento de um cliente de Eldorado, que ele está pagando mais de R$6.000 por mês de multas, cara. Entende? Não sabia. Não sabia. Cara, mas de quantos anos, cara? E às vezes por muitos anos, né? Nossa, às vezes a empresa tá pagando 10 anos, nem tá sabendo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Tem uma empresa de cruzeiro, inclusive o dono lá é muito amigo meu, cara, muita gente boa. Paraná Foods, o nome da empresa. E quando eu comecei a atendê-los, eles estavam pagando R$5.000 por mês de energia reativa. E hoje nós revolucionamos ali a parte elétrica dele, cara. Modernizamos tudo, né? Então ele investiu ali, ele fez um trabalho muito legal. É uma fábrica que hoje é irreconhecível. Quem trabalhava lá antes, né, desse proprietário adquirir essa empresa, hoje não conhece mais. É totalmente outra empresa. Ele fez um trabalho maravilhoso ali, sabe? E nós fizemos um trabalho em conjunto, sabe? Mas quando nós começamos a atender essa empresa, eles pagavam R$5.000 por mês de energia reativa. Isso é 60 mil por ano, cara. Imagina que ele poderia estar usando esse dinheiro dentro da indústria de forma útil ali, sabe? E hoje ele usa, né? Porque esse problema foi resolvido. E pode ter multa em cima de multa também, né? Multa em cima de multa. E outra coisa também, um agravante aí. Além dele pagar esse valor de multa, é cobrado impostos sobre isso aí também.
Então, você pega ali energia reativa, energia excedente reativa. Você tem o valor da multa ali. Mas você tem impostos sobre isso também. Então só aumenta o Só pepino. aumenta o pepino. Só aumenta o pepino. Então, é um prejuízo. E Maicon, hoje, se o empresário quiser te encontrar, quais são os meios dele encontrar você? Onde que fica a tua empresa? Rede social? Divulga aí pra galera saber como que A minha faz. empresa fica em Cruzeiro do Oeste, Uhum. mas eu atendo toda a região. Moarama, tudo. Moarama, Campo Mourão, Cianorte, onde precisar, a gente está à disposição. Então, eu estou em Cruzeiro do Oeste. Pode me encontrar pelo WhatsApp, pelo meu número do WhatsApp, pelo Instagram, pelas redes sociais, né? A empresa é MM Eletrotécnica. Então, Digitou MM Eletrotécnica, já vai aparecer. vai aparecer. A gente vai aparecer os contatos também. Então, chamou no WhatsApp, já começa o namoro. Começa o namoro, com certeza. E hoje, além do ramo industrial, você falou do ramo residencial. A partir de que momento é interessante falar com você? Assim, qualquer projeto ou pessoas que já têm algum tipo de perfil? Porque que nem a gente conversou, especialista tem um valor e o não especialista tem um outro valor. E quais são os ganhos que esse cara residencial tem com você também? Porque antes do nosso bate-papo, que eu achei interessante você falar, poxa, eu ia fazer um projeto, até acho que seria legal você falar desse exemplo. Uma casa de 100 metros e tal, mas o cara ia ter isso com a minha entrega. E ele acabou contratando uma outra entrega. Assim, eu sou bem técnico, sabe? Eu gosto muito de norma, eu gosto muito da E se norma existe é porque exatamente, tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Uhum. Então, nós fazemos também instalação elétrica residencial, tá? Não é um segmento que eu estou atuando muito, sabe? Porque há muita concorrência e tal, e às vezes uma concorrência até desleal. Né? Por quê? Porque nós, quando vamos fazer uma instalação elétrica, seja ela residencial ou industrial, a gente vai levar em consideração tudo que é importante ali, sabe? Desde um aterramento, né? Falando de uma elétrica residencial, desde aterramento, uso de DPS, que é dispositivos contra surto, que nós até falamos aqui, uso de IDRs, né? IDRs, que é um equipamento ali que ele previne choques elétricos, né? A proteção contra fugas de energia, que é um equipamento essencial numa instalação, sabe? Que é recomendado, né? Desde 2006. Né? Então, as residências precisam ter esses componentes. Então, a gente leva em consideração tudo isso. Uma instalação correta, bem dimensionada, seguindo as normas, né? NBR 5410. A gente segue tudo isso. Tá? E, às vezes, tem eletricistas que eles não levam nada disso em consideração. Entende? E, às vezes, um cliente aí está preocupado só com o preço. Ele acaba contratando um profissional que não tem um conhecimento técnico ali para entregar para ele ali um serviço que realmente como ele merece. O que ele realmente precisa, sabe? Então, houve uma situação de uma instalação, de um orçamento que eu passei que ficou umas 4 vezes mais caro que um outro orçamento que ele tinha, né, de um concorrente. E aí, o meu orçamento tinha ficado em média ali de uns 4 a 5 mil reais. E o outro orçamento ficou em média ali uns 900 reais, 800 reais, mais ou menos. Então, a diferença... Gritante, né? E aí é evidente que ele acabou fechando com essa outra empresa, né? Com esse outro pessoal. Mas, passou um tempo, né? Nós fomos fazer uma instalação de energia solar e eu vi que a instalação foi muito precária. Entendeu? O cara fez o básico do mínimo. Do básico. Para acender as luzes. Entende? Então, assim, ou às vezes um pedreiro, né, que ele faz elétrica também, e às vezes ele tá fazendo a casa do cliente e fala, a parte elétrica eu já entrego para você também pronta. E aí faz daquele jeito, né? Faz negócio meio pelas coxas ali, sem dimensionar nada. Às vezes nem um quadro de distribuição com disjuntores coloca. Né? Então, isso aí é um problema, né? Entendi. A gente entrega um trabalho de qualidade. Profissional. Tem que ser feito, profissional. Com proteções, como tem que ser feito. Né? Entendi. Falando da sua criação ali na sua infância, falou que teve bastante contato com seu pai ali. Você conseguiu aprender bastante coisa ali com a faculdade da vida, vamos dizer? Você veio de Nova Londrina? De Cruzeiro do Oeste. De Cruzeiro do Oeste. E como que foi para você ali? Teve a faculdade da vida ali? Com certeza. Foi importante? Teu pai entendia muito já também ou não? Foi no curso mesmo que você... meu pai, ele trabalhou mais de 25 anos no Lático. Laticina de Cruzeiro. Que legal.
Trabalhei muito tempo. E ele fazia mais a parte mecânica, né? Parte mecânica, parte de refrigeração industrial, de amônia e tal. Ele trabalhava nesse segmento aí. Então, assim, eu trabalhei pouco com ele ali, assim, mais na minha adolescência, né? Aí depois, quando fiz 18 anos, eu fui para a metalúrgica, né? Como eu disse, né? Trabalhei antes, né? Quando eu ainda era menor, com um tio meu, né? Eletricista. Então, sempre foi assim, agarrado ali mesmo, na parte prática ali mesmo, sabe? De subir escada, de entrar em forro, de puxar cabo, é isso aí. E aí, quando eu entrei na usina, também eu entrei como um ajudante, como auxiliar. Eu estava fazendo um curso, mas eu não era um profissional, né? Eu estava cursando, né? Então, eu entrei ali como instrumentista C, né? Eletricista C, eletricista B, eletricista A. Então, tinha as classes ali, né? Então, eu entrei como praticamente ali um ajudante e eu fui evoluindo. Eu fui escalando, né? Até eu chegar em eletroinstrumentista A. Cara, a responsabilidade deve ser muito alta. Exatamente. Lidar com uma usina. Equipamentos caríssimos. Alta tensão? Não, a automação, ela não trabalha com tensões altas, sabe? É mais tensões baixas, mas é muito tecnológico, sabe? Equipamentos ali caríssimos. Tinha equipamentos ali que você configurava ele via rede, por notebook. Entendi. Então tinha ali transmissores de pressão, transmissores de nível, medidores de vazão. Então você tinha toda uma rede de automação conectada ali, sabe? E normalmente essas indústrias, ela tem um profissional dentro da indústria que dá conta de tudo, ou acaba pegando braços de fora, igual você é hoje, uma empresa? As empresas de médio e grande porte, eles já têm equipes de manutenção. Certo. Né? Já tem equipe de manutenção. Certo. Então, assim, a usina, ela já tinha uma oficina mecânica, tinha uma oficina elétrica e oficina elétrica? Então, tinha ali a manutenção elétrica, que era ali só de eletricistas, a oficina mecânica, que era só mecânicos industriais, e a instrumentação industrial, que eram os instrumentistas, que é o pessoal que trabalhava ali com a parte de automação só. Né? Então, dentro das indústrias, você tem a manutenção mecânica e a manutenção elétrica. Né? Então, onde que eu entro? Nas terceirizações, nas ampliações, nas melhorias, né? Porque, na maioria das vezes... O time não dá conta, né? O time não dá conta. Por quê? Eles estão focados ali na produção. Né? O que a gente chama, que é bem comum isso aí em chão de fábrica, né? Falar, o cara está atendendo produção. Isso quer dizer, o mecânico, o eletricista dentro de uma indústria, ele está garantindo para que tudo funcione perfeitamente bem. Para que se parar a produção é prejuízo. Exatamente. Então, assim, queimou o motor. Então, o eletricista vai lá para resolver isso. Deu um pane num painel. O eletricista vai lá para resolver isso. Deu um problema numa esteira. O mecânico vai lá para resolver aquilo. Então, e é comum. Dá então, mesmo. Por isso tem profissional lá dentro. Com certeza. Tem profissional lá dentro por causa disso. E 3 turnos. Tem uma equipe na madrugada, entende? Então, esse pessoal está trabalhando ali, cuidando de manter a produção funcionando redondinho, sabe? Entendi. Então, às vezes, precisam ser feitas ampliações, melhorias, vai ser feito um setor novo. Olha, vamos trocar essa eletrocalha, que ela já está velha, já está ruim. Vamos trocar esse leito, vai fazer um setor novo, vamos fazer um depósito e tal. Então, precisa ser feita uma obra ali elétrica, né? Então, normalmente, esses serviços são terceirizados. Entendi. Né? E é onde a gente entra. Ô, Mike, como que você se atualiza no mercado de hoje, cara, com tanta tecnologia vindo? E tudo eletrônico, né? Tudo eletrônico. Cursos, cara. Cursos, treinamentos. Eu tenho muitos cursos na área de elétrica, industrial e automação. Tenho muitos cursos. Em maio mesmo, desse ano, eu estava na VEG, em Jaraguá do Sul, fazendo um curso. Gigante do mercado. Gigante, cara, gigante. É uma das maiores, não é? A VEG hoje é o maior fabricante de motor elétrico do mundo. Maior fabricante de motor elétrico do mundo, cara. É nacional. Orgulho nacional. Que legal. Só que a VEG não se limita a motores, né? A VEG... foi para energia solar, para tudo, né? Tudo, cara. Que você imaginar, a VEG está envolvida. Então, a parte de automação, eles são muito fortes. Parte de fabricação de componentes, né? Disjuntores, contatores, e eles fazem curso também, então. Para vocês se atualizarem. Sim. Dentro da VEG, em Jaraguá do Sul, tem um centro de treinamento de clientes. Então, eles oferecem cursos ali para clientes e parceiros. Eu tenho, acho que uns 3 ou 4 cursos na VEG, cara. Legal. Dentro de Jaraguá do Sul.
Legal. sabe? Então, eu tô sempre Você falou de instalação de energia solar também, tem um dedinho nisso? trabalho com isso também, cara. A Então, gente trabalha com energia solar. Nós trabalhamos com usinas de investimento. que inclusive quem tem vontade tem que correr, né? É, Com as usinas aí, né? então. Tem que correr. A gente atende desde um projeto residencial a grandes usinas. Ela fala assim, eu quero montar uma usina de investimento. Né? E a gente Tem muito industrial hoje comprando energia de usina ou montando suas próprias usinas. tem. Mesmo assim, não escapa da multa. Ou nesse caso muda? É assim, a energia reativa, Uhum. ela precisa ser controlada, ser corrigida, independente Independente de se o com a cliente tem usina ou energia não. solar ou não. Entendi. Dependendo disso, né? Porque a energia reativa, ela está ali relacionada à qualidade de energia, à eficiência da energia. Uhum. O quanto dessa energia entregue pela Copel virou trabalho útil. Então, isso tem que ser feita, essa correção independente, Entendi. certo? Mas a energia solar dentro de uma indústria, ela é importante porque ela vai reduzir ali o custo na fatura do cliente, né? Uma questão muito interessante também, às vezes o cliente está no grupo A, ele é um cliente grupo A, e ele pode colocar energia solar também, porque daí Entendi. ele entra numa categoria de autoprodutor, Entendi. tá? Então a gente também trabalha com isso, cara. E esse projeto também você mostra para o empresário se viabiliza ou não. Consigo passar para ele se viabiliza ou não. Da mesma maneira, energia livre. Né? Às vezes um cliente fala, estou pagando muito caro, né? Eu estou na Copel, né? Que é o chamado energia cativa. Uhum. Está preso à Copel. Né? A Copel é quem fornece Faz uns energia. contratos meio longos, né? Esse pessoal aí. Entendeu? Então, Para ter benefício. então ele pode mudar para energia livre. Então ele pode me mandar entrar em contato comigo, me mandar uma fatura. Eu vou verificar a fatura dele. A gente vai fazer um estudo de viabilidade, se ele consegue migrar para o Mercado Livre, qual vai ser a economia que ele vai ter migrando para o Mercado Livre. Então, o certo é o cara não ficar no achismo. O Não certo é ficar o no cara te achismo. mandar e ver se dá. Porque às vezes o cara fala, mas é que pra mim talvez não dê certo. Eu acho que pode não dar certo. E às vezes dá. E às vezes dá. E às vezes Certo dá. é de Na sair do maioria achismo das e vezes- mandar. Exatamente. É quebrar o achômetro. Aham. Eu brinquei uma vez com um cliente meu, eu falei, cara, não tem achômetro. Eu quebrei o meu achômetro. Então, não dá para ficar no achômetro, né, cara? Legal. Mando a fatura, eu vou verificar o que o cliente precisa. Você quer montar uma usina solar para reduzir o custo da sua energia? A gente consegue te atender. Eu não quero investir com energia solar agora, mas eu quero reduzir o valor que eu estou pagando de energia. Eu consigo te migrar para o Mercado Livre também, você não vai ter nenhum investimento. Uhum. E já é meio que rápido É para. rápido, é um processo rápido de migração. Então a gente consegue te atender nisso. Cara, eu vou te mandar uma fatura que eu quero ver se eu estou pagando energia reativa, se eu estou sendo multado. Eu já vou verificar também. Então, a partir de uma fatura do que o cliente me manda, Já abre muitas portas. já abre muitas portas. Já posso olhar, ter uma visão ampla ali do que ele precisa Uhum. e do que precisa ser corrigido na planta dele. Qual foi o cliente que você atendeu que mais consumia energia? Não precisa falar o nome não, mas tem o volume que ele consumia? Mais ou menos média mês? Cara, tem uma empresa que pagava... Você fala de multas ou... Não, valor mesmo. Quanto gastava por mês de energia? Pra gente ter noção, que a gente não tem noção, né? 100 mil reais de energia Por mês. por mês. 100 mil reais de energia. 120 mil reais de energia. Caraca, só de energia. Só de energia. E hoje esse pessoal tá pagando em média ali 80 mil reais de energia. Reduziu 40 mil? Reduziu. Nossa, cara. Mas ali o que acontece, ó. Ele tinha motores com acionamentos errados, com aplicações erradas, pagando multa ali das partidas dos motores, estourando demanda. A gente resolveu isso. Energia reativa, a gente reduziu isso. Nós fizemos uma otimização ali de motores de 30 CV, que poderia, um motor de 20 tocava o equipamento. Então, tudo isso a gente foi trabalhando, cara. Foi um trabalho ali de mais ou menos uns 3 anos. Legal. Diretos ali, sabe? Mas olha a economia. Nossa. O cara economiza 450 conto por ano. Sim. E sem falar que hoje ele tem uma planta ali mais moderna. Não tem problemas com falhas elétricas. Esse ano mesmo, se eu falar para você que eu fui lá resolver alguma falha elétrica, não fui. Ficou redondo. É redondo. E esse é o objetivo. E esse é o objetivo. Você parar de ter dor de cabeça com problemas elétricos. A gente pode te ajudar.
Legal, Pode resolver seu problema. legal. Tem algum sonho que você ainda quer realizar profissionalmente? Tem, cara, claro, né? Com certeza a gente pensa em crescer, pensa em avançar cada vez mais, né? Uhum. Tem algum tipo de empresa que você gostaria de atender? Cooperativas, cara. Cooperativas, Cevale, Coamo, essas empresas são empresas que a gente sonha em atender, né? Tem grandes máquinas? Grandes máquinas, né? Plantas modernas, né? A gente tem muita vontade de atender esses clientes também. Show. E o que te motiva a acordar todos os dias e trabalhar? Cara, minha família, né? Minha família, meus filhos, né? É o que me motiva, né? Ver eles crescerem, né? Ver eles se formarem aí, ser cidadãos de bem, né? Esse é a maior responsabilidade da minha vida é essa, minha família. Show. Garantir que eles cresçam da melhor maneira possível. E o que essa nova geração não está enxergando ainda, Michael, na sua visão? Eu acho que essa geração de hoje, Rick, eles focam muito na dificuldade. É uma geração mais vitimista, mais mimimi, que vê dificuldade em tudo, que reclama de tudo, tudo é difícil, sabe? E isso é um grande problema, eu acho, que dessa geração, E sabe? tem um mar de oportunidade, né? Você mesmo está com dificuldade de equipe? Então. Tem pouca gente se formando nesse ramo? Pouca gente. É uma área, é um segmento que não é muito fácil. É um segmento que é bem técnico. E o pessoal não está muito preocupado com isso. Vou te dar um exemplo. Eu dou aula de eletricidade. Hoje não mais, né? Porque eu não consigo mais conciliar. Mas quando eu dava aula de eletricidade, às vezes começava uma turma com 20, 25 alunos. Quando começava a parte teórica, parte de cálculos e dimensionamentos, que é o diferencial. O que diferencia um eletricista de um técnico É o conhecimento. é o conhecimento técnico disso, é dimensionar, é cálculos. Cara, muitos paravam. Então começava uma turma com 25 e se formava 8, 6, 10. A maioria saía fora, quando via que era cálculos, que era contas, que era dimensionamento. Ah, isso não é para mim. Não, isso aí não é pra mim. Ah, não, isso aí não entra na minha cabeça, não. Ah, isso aí pra mim... E é um mercado predominante de homem? É predominantemente de homens. Não vê muita mulher, né? Não vê muito mulher. Em usinas a gente vê, cara. É? Em usinas a gente vê. Inclusive, nós fizemos alguns cursos ali em 2009, 2010 ali. Vários cursos, cara, que proporcionados até pela usina, sabe? E acabava um curso, começava outro, sabe? Foi meses ali de treinamentos. E tinha mulheres ali, cara. Mulheres que trabalhavam na casa de força, né? Que é a central termoelétrica, né? Das usinas. As usinas têm isso, né? Tem uma usina térmica dentro das usinas, né? Então tinha mulheres ali, cara, que trabalhavam, né, com elétrica, né? Legal. Então... E assim, mas quando a gente traz para um mundo de oportunidades para ver se a gente consegue despertar mais pessoas para esse mercado, é um oceano azul ainda? Tem campo? Tem. As pessoas podem se profissionalizar? Dá para ganhar grana com isso? Dá para fazer disso um negócio, uma empresa, uma profissão? Com certeza. Com certeza. É uma área que precisa muito, cara. É uma área carente de mão de obra. É uma área carente. Eu garanto que qualquer empresa que você chegar ali com currículo ali de eletrotécnico, tem vaga. Tem vaga. Então, na nossa região mesmo, cara. O cara fala assim, ó, eu sou um eletrotécnico, eu tenho... Não precisa nem ser a região industrial. Não, ó, eu sou eletrotécnico, eu tenho experiência de campo aí e tal, de chão de fábrica e tal. Vou mandar um currículo. Cara, dificilmente a empresa não está precisando de um cara desse. Entendi. Então, assim, é muito precário. Precisa de mão de obra nisso aí. Então, é um mar azul ainda. Tem muitas oportunidades aí. Tem algum assunto que você acha que é interessante a gente falar aqui, que talvez é interessante os industriais verem, ou até mesmo a população de forma geral? Cara, eu acho que é mais ou menos isso, né? Em relação à eficiência energética, qualidade de energia. Cara, isso é um ponto que todo industrial, todo empresário precisa estar atento. Precisa estar atento. Às vezes ele está pagando muito caro em energia elétrica. E não sabe. O problema está no não saber, né? No não saber. E às vezes a fatura de energia dele está muito cara, não porque ele está consumindo muita energia, mas porque ele está usando a energia de forma errada. Isso está gerando custos muito elevados, penalizações e multas.
E isso pode e com certeza vai causar também problemas elétricos. Então, isso é um ponto muito importante que o empresário precisa estar atento. Entendi. Cara, que aula, hein? Legal. Que aula, obrigado. Bom, tá Quero agradecer você por ter aceitado o convite, ter Obrigado. vindo aqui expor um pouquinho da tua profissão. É muito legal porque é uma profissão que eu nunca tinha escutado em detalhes, né, em níveis assim. E é curioso porque a gente vive nosso mundo às vezes tão fechado aqui, né? Poxa, tô no meu escritório, energia parece uma coisa tão simples, mas quando a gente conversa sobre o assunto, não é nada simples, né? Não é nada simples, cara. E assim, ver que tem tantas formas do empresário poder baixar o custo, melhorar a margem, melhorar a eficiência, não perder hora máquina ali, que às vezes dá um problema na energia dele. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Vou encaminhar esse vídeo para muitos industriais aí da cidade. Abrir os olhos da galera, porque, cara, é só vantagem, né? Só vantagem. Só vantagem. Só vantagem. A gente trabalha com soluções. Né? A gente está fornecendo soluções em eletricidade industrial. É isso aí. Meu irmão, que Deus te abençoe. Amém. Você continue prosperando, ajudando nossos industriais aí, que é o que move boa parte dos negócios, que é o que gera emprego, traz o alimento para nossa mesa, é os caras que produzem, né, a linha primária de frente. Eu falo que o industrial ele é o cara que eu mais admiro do empreendedorismo. Eu também, cara. É os caras, eles rala pra caramba. Aí quando dá muito certo, a galera olha e fala, nossa, Deus, mas quantos que dão errado? Estão com dívida nas costas, carregando um monte de família ali. Você é louco, industrial é uma coisa que eu tiro o chapéu. Eu também. Os caras que são heróis, né, cara? São heróis. Eu admiro muito esse pessoal também. É isso aí. Valeu! Valeu.